e adulta. Olá, boa tarde. Talvez também por ignorância, quem não tem até pode achar piada, mas o transtorno obsessivo-compulsivo não tem piada nenhuma. É uma patologia grave que torna muito complicada a vida de quem é doente. A Organização Mundial de Saúde coloca inclusivamente no grupo das 10 patologias mais incapacitantes em termos de redução da qualidade de vida e redução dos rendimentos. Assim, queremos entender um pouco melhor esta condição e mais esclarecedor do que ter depoimentos ou reportagens ou as linhas do tempo, é mesmo conversar com alguém que tenha sofrido diariamente. Por isso, convidei David Carvalho, estudante, a diretora técnica da Domus Mater e psicoterapeuta Sofia Santos e o psiquiatra e investigador do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, Pedro Morgado. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Tanto quanto sei, também são 3 estreias aqui no Sociedade Civil. Vou começar pela Sofia. Sofia, vamos lá ver se eu não me engano. Antes de mais, o programa já começou, porque vocês já foram falando antes do programa começar. E fiz de conta que não ouvi, mas ouvi. Por isso vão ter que repetir tudo aquilo que disseram até agora. Sofia, verdade. Sofia é licenciada em Psicologia Clínica. Isso mesmo. Depois tem uma pós-graduação em Sexologia. Depois tem doutoramento em Neuropsicologia. E depois? Um mestrado em Cognitivo Comportamental. Vamos começar pela licenciatura. Psicologia Clínica. Isso De onde é mesmo. que surgiu o interesse pela psicologia? Mesmo no final do curso, não é? Portanto, na tese, na monografia, em que eu andava um bocadinho à procura, não é? No sentido da psicologia e o que é que eu poderia estudar, não é? E naquela altura fez-me todo o sentido estudar a perturbação obsessiva-compulsiva, não é? E acho que foi aí que todo o meu percurso começou académico, começou por aí, e todo o meu percurso profissional também, não é? Portanto, estudar um bocadinho o que é esta patologia. E então, a partir daí, fiz a minha licenciatura dentro desta área, portanto, Onde? Na Universidade de Psicologia, portanto... Sofia é de Lisboa, é Sim, lisboeta? sou aqui de Lisboa, não é? E fiz, neste caso, a investigação e depois a seguir fiz o mestrado e fiz também o doutoramento dentro desta área, não é? O que E o me leva um mestrado? bocadinho E o a ser mestrado especialista, não é? Teorias cognitivo-comportamentais. Isso mesmo. Portanto, continuamos a falar do mesmo. É, sem dúvida. E a pós-graduação em Sexologia também? Sim, Tem também. tudo a ver? Tem a ver porque dentro desta área, curiosamente, e depois certamente que vamos ter tempo um bocadinho para falar um bocadinho acerca disso, a sexualidade ou a sexologia é uma área que, de uma forma ou de outra, não é, leva a muitos pensamentos obsessivos, não é? E então, uma especialidade em sexologia, para pôr neste caso a pessoa à vontade, acho que é essencial, não é? Portanto, acaba por ajudar bastante. Pedro, licenciatura e doutoramento em Medicina pela Universidade do Minho. É professor? É verdade. Na Universidade do Minho, médico psiquiatra, investigador, doutoramento em relação entre stress crónico e doenças obsessivo-compulsivas. E muitas mais coisas, para já ficamos aqui, antes até chegarmos à Ordem dos Médicos, julgo que ainda é vogal, não é? Neste momento já não, já cessei as minhas funções. Há quanto mas tempo? também colaborei. Há um mês. Há um mês, portanto, há pouco tempo. Vamos começar pela licenciatura. E o que é que o fez trazê-lo para esta área? Algum interesse académico, algum interesse pessoal? É assim, eu sempre gostei da ideia de poder vir a ser médico, mas eu sempre me imaginei psiquiatra. Portanto, quando escolhi medicina na Universidade do Minho, era um curso novo, na altura estava a começar, tinha esta ideia de mesmo que... de Braga, o Pedro? Eu nasci em Bragança, mas já morava em Braga, portanto vivo em Braga a maior parte da minha vida. E sempre tinha esta ideia da psiquiatria, por vários motivos. Primeiro, porque a psiquiatria é uma especialidade médica que estuda o cérebro e estuda sobretudo o comportamento humano. E é, de todas as especialidades, aquela que faz mais a ponte entre as ciências sociais e humanas e a medicina e a biologia, e isto fascinava-me particularmente. Depois, até chegar à doença obsessiva-compulsiva, aconteceram uma série de casualidades felizes, quanto a mim, porque é uma patologia que eu gosto de observar e de ajudar a tratar no meu dia-a-dia. E essas casualidades prenderam-se com o facto de eu ter começado a fazer investigação ainda durante o curso de Medicina. Eu estava na equipa do professor Nuno Sousa, que é um neuroradiologista
que investiga sobretudo no stress crónico e de ter participado num estudo muito relevante que demonstrou que o stress crónico leva à formação de comportamentos habituais. Ora, na prática clínica, esta é a doença dos comportamentos habituais e dos hábitos e, portanto, depois as coisas acabaram por fluir e acabei por dedicar a minha investigação a esta doença. David. O David nasceu longe. Por acaso nasci em Portugal, nasci em Coimbra, mas com um mês fui viver para Luanda, Angola. Mesmo em Luanda? Sim, mesmo em Luanda. E estive lá 18 anos, ou seja, fiz a minha formação até o 12º ano todo em Angola. Onde? Na Escola Portuguesa de Luanda, mesmo na capital. Pronto, para a faculdade depois vim para o Porto, por acaso. A família ainda está lá? Sim, a família está toda lá, a mais chegada. E Gosta de Luanda? Gosto. Apesar do trânsito? Apesar do trânsito e... Daquela marginal lindíssima. Sim, é bonito, é diferente daquilo que se vê aqui, mas mesmo o clima, as pessoas, a forma de estar. A ilha, o Mossulo. Exatamente. Lubito, Benguela, Já mais vi, para baixo. conheço- Conhece bem Angola? Conheço mais Luanda. Saí poucas vezes lá daquela província, mas conheço pouco. Conheço mais Luanda e os Grande recantos. parte da beleza de Angola está fora de Luanda. Isso é Apesar de verdade. Luanda ser uma cidade Isso é bonita, mas é verdade. uma cidade muito grande. Exatamente, Muita gente, muito grande, trânsito. com muita população, a maior parte das pessoas está concentrada na capital e... Foi uma cidade construída para ter 400 mil pessoas. Exato. E agora deve ter 7, 8 milhões, 9, 10, Por aí. Por aí. Exatamente. Como eu estava a dizer, eu vim para a faculdade com os 18 anos para o Porto, tirar bioengenharia. Mas nas férias de verão, antes de entrar para a faculdade, comecei a sentir que começavam a surgir problemas na minha vida. Não vamos ainda a essa parte. Não? Essa parte vamos mais à frente. Ok. Quero mais saber a sua história. Veio estudar o quê? Porquê? Sim, vim estudar a bioengenharia porque gostava muito, tinha tirado saúde no 12º ano e pensei que seria uma área que me ia interessar. Entretanto, comecei a faculdade e os problemas que foram surgidos derivados da doença, tive que desistir. Entretanto, fiquei em Luanda, também num processo muito, muito patológico. Voltei lá para a minha casa e depois voltei para Portugal outra vez, onde entrei para a Domus. Tirei um curso em hotelaria e turismo, um 7, e agora estou a tirar a gestão e estou cá em Portugal a viver há cerca de 3 anos e tem sido este o meu percurso. E qual é o futuro que o David vai traçar? Porque de resto já o começou a traçar. Qual é o futuro que ambiciona? Gestão de hotelaria, gestão de turismo? É aliar a gestão muito a um nível sustentável. Qualquer que seja a empresa ou a companhia para que eu vá trabalhar, acredito muito na sustentabilidade. Acho que traçarmos um futuro sustentável para as próximas gerações é o que me toca mais naquilo que é o futuro. E gosta mais do Porto ou de Luanda? Ou de Lisboa ou de outra cidade? Lisboa. Cada uma tem a sua beleza. Sinceramente, Lisboa, neste momento... O Porto que tinha muita chuva. Porto, sim, o tempo é mais fechado e também... Para quem vem de Luanda. Exatamente, e também devido ao contexto em que eu estava, patologicamente não deixou muitas saudades, digamos assim. Mas nada contra a cidade, mas em termos do contexto em que eu me encontrava é que foi mais complicado. Sofia, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de perturbações obsessivo-compulsivas. Como é que se define esta doença? Estamos a falar de quê concretamente? Portanto, estamos a falar de uma patologia, não é? Como é óbvio, de grande sofrimento, não é? E é composta por duas vertentes, as obsessões e as compulsões. E aqui vamos caracterizar um bocadinho o que é que são as duas, para as pessoas lá fora compreenderem. O que é que são as opções? Opções são pensamentos recorrentes e sistemáticos que causam imensa ansiedade e imenso sofrimento. Ou seja, quanto mais a pessoa não quer pensar nestes pensamentos que lhe causam imensa dor e sofrimento, mais eles se transformam sistemáticos. Que tipo de opções mais comuns é que existem? Estamos a falar a nível do pensamento mágico, portanto, opções relacionadas com se eu não fizer as coisas de uma determinada maneira, algo pode acontecer. Chama-se pensamento mágico? Chama-se o pensamento mágico. Portanto, são pensamentos que a pessoa tem e que o levam a ter muita ansiedade, que é se eu não fizer de uma determinada forma, algo
pode vir a acontecer. Depois temos aquelas que são um bocadinho mais usuais e que se calhar a pessoa mais no senso comum acaba por conhecer, que está relacionado um bocadinho com a contaminação, as doenças, as verificações, a parte da religião, a parte sexual, também os pensamentos relacionados com todas estas temáticas. Portanto, é um bocadinho, resumidamente, o que é a parte obsessiva. Depois temos a parte compulsiva, para as pessoas perceberem o que é, tem a ver com comportamentos que podem ser mentais ou comportamentais, que levam, que as pessoas fazem diariamente, não é? De forma a aliviar toda a ansiedade e todo o sofrimento interno que têm. E aqui vamos falar um bocadinho naquilo que se chama as lavagens, por exemplo, as verificações, as portas, janelas, não é? Que é um bocadinho mais o habitual que existe. Depois também pode estar associado, por exemplo, ao medo de fazer algo a alguém ou fazer mal a ele próprio, por exemplo. E estamos a falar um bocadinho mais nas compulsões associadas à parte dos impulsos mais agressivos, não é? O medo de fazer mal a alguém. Então aqui temos as petições a nível de comportamentos, o tocar, o olhar, o fazer perguntas, portanto é um bocadinho relacionado com tudo isto, que leva, de uma certa forma, a que a pessoa tenha que o fazer para poder aliviar a ansiedade e todo o sofrimento que tem. De certa forma, a Sofia falou de uma forma transversal. Daqui a pouco vamos esmiuçar um bocadinho mais cada uma dessas áreas. Pedro, toda a gente pode sofrer desta doença? Sim. Na verdade, qualquer pessoa pode vir a sofrer desta doença, embora nós saibamos que há alguns fatores mais de características genéticas, ou seja, mais herdados, que podem tornar que algumas pessoas sejam mais vulneráveis a vir a ter doença obsessiva ou compulsiva. O contexto também é muito importante. Ela é uma doença que é muito relacionada com alguns eventos traumáticos que acontecem na vida das pessoas, algumas situações de grande sofrimento e que acabam por marcar as pessoas e marcar também o início da doença, e também por situações de stress mais crónico, aquele stress do dia-a-dia, quando é muito elevado, pode levar também ao surgimento da doença. Aquilo que nós sabemos é que qualquer pessoa, independentemente da sua inteligência, independentemente da sua capacidade de trabalho, de fazer coisas, de constituir a sua vida, pode vir a sofrer desta doença. Portanto, é uma doença que é completamente democrática, se quisermos dizer. E a partir de que idade, mais ou menos, é que começa a aparecer? É assim, é uma doença que tem basicamente dois picos. Ou surge no final da infância e início da adolescência, e essa é uma das formas da doença, ou então, tipicamente, surge no início da idade adulta. Há uma outra forma da doença, que é um bocadinho mais circunscrita, que aparece em algumas mulheres naquela fase do pós-parto. Mas isso é relativamente... É a fase da depressão? É diferente da depressão, tem características diferentes. E pegando aqui nos exemplos que a Sofia estava a dar, eu diria, por exemplo, algumas senhoras, após o parto, têm muito medo de fazer mal aos seus filhos. Isto não é necessariamente depressão, embora... Há quem tenha medo de lhe pegar. Exatamente, há até quem tenha medo de pegar, mas às vezes há aquele medo de, quando eu estou a dar banho ao meu filho, posso afogá-lo, ou quando eu estou num prédio de 7 andares, posso atirá-lo pela janela. Isto não tem a ver com a vontade das pessoas. É exatamente por não ser a vontade das pessoas e por ser um pensamento que aparece na cabeça das pessoas contra a sua vontade e completamente contrário à sua natureza e àquilo que é a sua vontade consciente e livre, que causa tanto sofrimento e que leva à adoção destes tais rituais, destas compulsões, que servem apenas para aliviar o sofrimento que é causado. Mas estes são basicamente os 3 momentos em que surge, portanto, ou na adolescência, ou no início da idade adulta, ou, como cada vez se engravida mais tarde, um pouco mais tarde a seguir à gravidez. Não é uma doença que surja normalmente nas fases mais tardias da idade adulta. E o que é que a diferencia com os traços de personalidade? Ok, nós quando pensamos na doença... Esse foi um dos assuntos que falámos antes do programa começar. Precisamente, e que leva a algumas das confusões que existem na cabeça das pessoas sobre o que é a doença obsessiva ou compulsiva e o que são aquelas pessoas que, pela sua natureza, são mais obsessivas. E há uma diferença grande entre as duas coisas. Todos nós somos diferentes, todos nós temos características de personalidade que nos tornam diferentes. Há umas pessoas que reagem, por exemplo, mais emotivamente às coisas, outras que reagem menos emotivamente. E, da mesma maneira, há pessoas que, por exemplo, são mais organizadas e outras pessoas que, por sua natureza, são mais desorganizadas. Eu vou dar aqui exemplos muito práticos para ser mais fácil nós percebermos.
Por exemplo, eu tenho uma máquina de lavar louça lá em casa e ponho a louça de uma forma absolutamente aleatória, conforme dá jeito, quando tenho que meter a louça na máquina. Há algumas pessoas que não pode ser assim, que entendem que a máquina está dividida numa zona para os pratos grandes da refeição e outra zona para os pratos mais pequenos da sobremesa. Por isso é que as calhas também são diferentes. Por isso é que as calhas são diferentes, exatamente. Alguém pensou nisso e, portanto, para mim, que tenho alguma flexibilidade e que sou assim um bocadinho mais desorganizado, não há problema nenhum em pôr conforme dá jeito. E como faço isso à pressa, não fico nada preocupado. Mas há algumas pessoas que são um bocadinho mais obsessivas de personalidade do que eu, que para porem a louça na máquina têm que respeitar religiosamente a ordem pela qual as calhas foram feitas. E separam, por exemplo, os garfos das facas e das colheres. E se eu for à casa dessa pessoa e não fizer assim... Isso não pode ser uma questão de organização e não tanto de obsessão organizativa. Porque depois, quando tiramos os garfos todos, já os tiramos todos de uma vez. É verdade, há muitas vantagens disso. Se pusermos tudo nas calhas como elas foram feitas, cabe mais louça na máquina, poupa-se mais água, mais eletricidade. Sem dúvida que Ou são desculpas? Tem toda a razão naquilo que está a dizer. Ou são desculpas minhas? Não, tem toda a razão naquilo que está a dizer. A questão é, há pessoas que suportam que eu na minha casa possa fazer diferente, mas há outros convidados que vão lá que ficam incomodados por eu ser desorganizado na forma como ponho a louça. Então, quando me ajudam, põem tudo direitinho e até mudam as coisas que eu tinha acabado de pôr. Isto, às vezes, no funcionamento casal, leva a alguns problemas, alguns conflitos, algum desconforto. Aqui, nós estamos a falar de personalidade. Ou seja, a pessoa faz porque entende que é assim e, como o Luís estava a fazer, até arranja bons motivos para fazer assim. E não só deseja que a própria pessoa faça assim, como aqueles que estão à sua volta que façam da mesma maneira. Aqui nós estamos a falar dos tais traços de personalidade, a maneira de ser, se dissermos assim numa linguagem mais comum, o caráter da pessoa, a maneira como a pessoa funciona. E não há mal nenhum nisto, isto é uma maneira de funcionar. Por exemplo, há pessoas que não conseguem estudar se não tiverem a secretária toda limpa. Eu gosto de ter tudo organizado. Exatamente, perdem mais tempo a organizar os papéis do que propriamente a estudar. Tudo bem, desde que esses que estudem e sejam eficazes a fazer aquilo que têm que fazer, isto é a personalidade. A doença é uma coisa completamente diferente. Partindo do mesmo exemplo, por exemplo, para ser fácil, a máquina de lavar louça, uma pessoa que está doente pode ter que pôr os talheres numa determinada ordem, porque se não pensa que se não o fizer, a sua mãe vai morrer, ou, por exemplo, há um risco de aleijar alguém, alguém se aleijar quando vai tirar os talheres da máquina. E este pensamento é que é estranho, é alheio à vontade da pessoa e é contrário à sua natureza, porque a própria pessoa sabe que, independentemente da forma como vai pôr os talheres na máquina ou a louça na máquina, nada pode acontecer ao seu familiar querido. E, portanto, aqui... A faca pode cortar-nos se a faca estiver com o bico para cima. Quer dizer, a probabilidade disso acontecer é baixíssima. E a pessoa sabe que não faz sentido, sabe que este pensamento surgiu na sua cabeça e é um pensamento absolutamente alheio à sua vontade, à sua natureza e, portanto, é um pensamento de doença. Nós aqui estamos a falar de doença obsessiva ou compulsiva, quando não há uma relação entre a natureza da pessoa e a consequência daquele que é o pensamento, a consequência lógica do pensamento, estamos a falar de doença. Quando estamos a falar de pessoas que gostam de ser organizadas e de ter as coisas no sítio, estamos a falar de personalidade obsessiva ou compulsiva, ou traços de personalidade mais obsessivos. A segunda grande diferença é a forma como as coisas evoluem. Enquanto que na personalidade obsessiva, ou nos traços obsessivos de personalidade, nós não conseguimos dizer, ok, foi a partir do dia X ou do mês X que este pensamento começou a perturbar-me ou a causar-me algum déficit de funcionamento. Na doença, normalmente, nós conseguimos fazer isso. Portanto, a pessoa funciona de uma maneira, posso ser eu, desorganizado, a pôr as coisas na máquina, e há um dia em que eu tenho que pôr as coisas na máquina de outra maneira por causa deste pensamento. E, portanto, há um início. E isto não tem a ver com a minha maneira de ser, tem a ver com o surgimento da doença. David, agora sim, e o que é que aconteceu consigo? O que é que aconteceu comigo? Essa é uma pergunta interessante. E também é por causa disso que eu venho aqui dar a cara e representar todo aquilo que é um grupo que nós temos na associação de pessoas com este problema. Portanto, eu estava no fim do meu 12º ano e, tal como o Pedro disse, esta doença surge quase sempre de uma experiência traumática ou de uma experiência que tenha causado mais stress na nossa vida.
No meu caso foi uma relação amorosa que eu tive com uma pessoa e que não deixou de ser uma relação amorosa e tornou-se uma relação obsessiva. E eu tornei-me demasiadamente obsessivo e, ou seja, aquilo já não era uma relação, era doentio. Foi lá ou já foi cá? Foi lá em Luanda. E, entretanto, acabei a relação, mas o que me tornou o trauma em si não foi o ter terminado a relação, mas foi a forma como a relação se desenvolveu. Como se calhar a minha personalidade obsessiva se relevou acima de tudo o resto que era aquela relação. Portanto, podemos se calhar determinar aí como o trauma principal ou a primeira causa do despontar desta doença na minha pessoa. Notou logo no início? Foi a minha primeira relação, portanto eu não sabia muito bem interpretar aquilo que eu sentia, mas sentia que estava demasiado preso e comecei a sentir, demasiado sofrimento. Exato, o sofrimento, as obsessões. Pronto, a doença entretanto acabou, a relação entretanto acabou e eu também tinha que vir para a faculdade e vim para cá no verão, antes da faculdade começar. E a distância ajudou? A distância entre as duas pessoas. É o que eu lhe digo, o problema não foi ter terminado a relação, mas a relação em si. Ou seja, não foi o problema de ter ou não a pessoa na minha vida. Foi como a relação se desenvolveu. Entretanto, eu vim para cá no verão, como estava a dizer, antes da faculdade, e acontece que, lá está, as pessoas, nós temos problemas na nossa vida e medos que nos afligem. Só que eu começava a sentir que eu tinha medos que ficavam e não se iam embora. E eu começava a achar estranho. Ou seja, e ficava demasiado ansioso com aquilo. Que medos eram esses? Eu vou fazendo perguntas. Sim, se o David quiser responder, sem responde. Problema, se quiser sem responder, problema. não Não tem problema nenhum. Estou disposto a isso. Não tem problema. Posso lhe dar alguns exemplos. Nada a ver com a situação anterior da relação, mas imagina, eu tinha um primo meu que tinha 2 cães e um dia nós estávamos a brincar e ele mordeu-me sem querer e eu assim, fogo. Então, será que os cães dele são vacinados? Será que ele apanhou raiva do cão e passou uma raiva para mim? E num momento mais saudável, se calhar, da minha vida, 2 dias, passava esse medo. E não passou. E eu fiquei 3, 4, 5, 6 meses a pensar que ia morrer de raiva porque tinha sido mordido por um primo que tinha um cão que eu não sabia se era vacinado ou não. Ou seja, algo como o Dr. Pedro disse, que é pensamentos que nós sabemos que não fazem sentido e que as probabilidades são muito baixas das consequências acontecerem, mas que a nossa razão fica prisioneira da obsessão. Ou seja, nós não conseguimos que a lógica se sobreponha a um medo. E isso acontecia com vários problemas, não só este que eu acabei de retratar. E, portanto, à medida que o tempo foi passando, eu entrei para a faculdade e entravam mais medos, entravam mais obsessões. E acordava durante a noite a pensar nisso? Levantava-se precisamente o contrário. A noite, ou seja, o dormir, era o meu descanso. Eu acordava e queria que passasse o dia, da cabeça. E queria que passasse o dia para voltar a dormir. Porque durante o dia era cada vez mais prisioneiro, a cada dia que passava e não me conseguia concentrar na faculdade, nos estudos. Também estava longe da família. Não dizia a ninguém, sofria sozinho, sofri aquele semestre completamente sozinho, vivia com um amigo, mas também não o queria preocupar, também não queria admitir que tinha um problema, apesar de eu sofrer. Poderia ser mal interpretado e mal compreendido também pelos seus colegas e amigos. Exatamente, exatamente. Até que chegou a um ponto que eu liguei para a minha irmã e disse, liga-me, é urgente. Acho que é uma das coisas que me marca e que a minha irmã também me diz. Tu nunca me mandaste uma mensagem a dizer liga-me, é urgente. Mais velha ou mais nova? Mais velha. É quase minha mãe, tem mais 9 anos do que eu. Por isso... E estava lá ou estava cá? Eu ainda estava lá no Porto. Mandei-lhe a mensagem, lá para Luanda, e ela ligou-me e disse-me, então David, o que é que se passa? Estou em casa, não consigo fazer nada, por favor, vê se faz alguma coisa. E a sorte que eu tive naquela altura é que havia um amigo da minha mãe que estava cá, estava no Porto, e que me ajudou a tratar de tudo para voltar para Luanda, a fazer umas malas, a tratar-me dos documentos, a levar-me ao aeroporto, porque eu nem a mala conseguia fazer. Um bloqueio? Bloqueio completamente. Porque, um apagão? Exatamente. Tinha demasiados medos e não saía. Não saía de dentro de mim próprio, porque já eram medos relacionados com outros medos,
compulsões relacionadas com outras compulsões, e só com alguém é que eu consegui voltar para Luanda. E, entretanto, voltei para Luanda, encontrei uma psicóloga. Já vamos a essa parte depois, quando regressou a Luanda. E foi isso. Sofia, quando é que nós começamos a perceber? Quando é que nós tomamos consciência? Já percebemos mais ou menos onde as coisas começam, mas em que momento é que nós tomamos consciência do que se passa connosco? Varia? Varia, acaba por variar. Mas a questão é, a tomada de consciência acaba por existir quando a pessoa sente mesmo a limitação, não é? De querer fazer simples tarefas, comportamentos normais, e não os conseguir fazer, não é? Porque o mais importante é o pensamento do que a ação, não é? Então a pessoa começa a tomar consciência por todo o sofrimento que começa a ter, não é? E aí procura ajuda e começa de uma forma a outra a perceber que não está bem. Mas até isto acontecer é importante salientar que há um momento, não é, em que a pessoa guarda tudo para dentro, não é? E isto pode Com medo da forma como vai ser julgado? Sim. Mesmo já tomando consciência do que se passa? Sim, o medo do julgamento, porque estas pessoas têm sempre a noção do ridículo, não é? E têm a noção de que tudo aquilo que fazem, como estão sempre muito conscientes daquilo que fazem, acabam por perceber que aquilo que estão a fazer é ridículo e que não faz sentido. Apesar de todo o sofrimento e de todo o pensamento que está por trás, eles sabem que aquilo não faz sentido. Então vão guardando durante meses e até anos, não é? Portanto, este sofrimento. E só quando chegam a uma determinada fase da vida, que começam a perceber que começam a ter perdas na vida. E o que é perdas? Por exemplo, pessoas, qualidade de vida, não é? Qualidade de vida, não conseguir chegar a horas, por exemplo, à escola, ao trabalho, e começar a ter noção desta limitação, aí sim, não é? É que a pessoa acaba por procurar ajuda. Também é importante aqui salientar que às vezes até pode não ser a própria pessoa, é o próprio familiar que também coabita com esta pessoa, que acaba por de uma forma ou de outra a perceber que não está bem, que as coisas não estão bem. E é a necessidade que a pessoa depois tem de ou comunicar ao familiar que está próximo, ou então a própria pessoa acabar por ir procurar a ajuda que necessita, não é? Sofia, há padrões de comportamento que são reconhecíveis e que possam dar pistas a outras pessoas, familiares ou amigos? É assim, se nós estivermos a falar um bocadinho, porque como há bocado estava a referir, há a parte, neste caso, mental, portanto, as compulsões mentais e as compulsões comportamentais. Quando nós estamos a falar um bocadinho das compulsões comportamentais, aqui é mais nítido e visível. Um bocadinho pela repetição, pelo tocar, pelo olhar, por comportamentos visíveis, não é? Repetitivos, sistemáticos, como voltar atrás várias vezes, por exemplo, que é visível aos olhos das pessoas que estão... Voltar atrás várias vezes porque nos esquecemos das coisas ou porque voltamos para repetir uma ação? Para repetir uma ação, porque na já fiquei mais realidade descansado. na realidade não se esquece das coisas, não é? É porque a mente lhe diz que tem que voltar ao local ou que tem que voltar a fazer esta ação porque a ação não está bem feita ou porque algo pode acontecer. E então é um para ver se uma porta está bem fechada, se a janela ficou bem fechada. Por exemplo, voltar atrás de verificar as portas, verificar as janelas, com medo catastrófico, não é? Porque associado a este lado patológico há sempre o medo de uma catástrofe, não é? É curioso em todo o trabalho que eu faço com pessoas, que quando eu começo a trabalhar com eles psicoterapeuticamente e um bocadinho a retirar e a trabalhar estes pensamentos, há sempre um medo catastrófico inerente, independentemente de qual a ordem de compulsão que a pessoa acaba por dar valor, não é? E a importância que dá valor. Mas há sempre um medo catastrófico. Então, há uma necessidade compulsiva sempre de fazer algo em termos comportamentais. Mas isto é um bocadinho a parte comportamental. Como é óbvio, quando a pessoa acaba por se aliviar comportamentalmente, portanto uma ação visível aos olhos dos outros, acaba por ser um bocadinho mais fácil o diagnóstico e a noção do problema e a limitação do problema. Mas quando estamos a falar de uma componente mais mental, portanto que estamos a chamar um bocadinho aqueles rituais mais mentais, aqui é um bocadinho mais complicado, não é? Porque a pessoa acaba por guardar mais internamente e aos olhos dos outros acaba por ser muito mais difícil de ver este comportamento. Mas aqui há uma coisa que também muitas vezes chama a atenção, não é? Que é a lentificação. Portanto, a pessoa fica muito mais lenta a fazer uma determinada tarefa, por exemplo, e as paragens, não é? Às vezes aquilo que eu costumo
muitas vezes dizer ou trabalhar com a pessoa, é que a pessoa fica parada num determinado local a pensar, não é? A palavra utilizada muito psicoterapeuticamente, e o Pedro também sabe, é um bocadinho a ruminação de pensamento. A pessoa ruminação. A ruminar. A ruminar, não é? Portanto, rumina, pensa muito, não é? Em termos de pensamento, sobre a alternativa que pode dar àquela ansiedade e aquele sofrimento que está a ter. Então, na parte mental, não é? Quando estamos a falar de uma compulsão mental, como por exemplo o rezar, o contar mentalmente, que isso é uma das coisas que muitas vezes não é visível, não é? Mas a pessoa está mentalmente a contar, a rezar, por exemplo, e que há aquilo que se chama as paragens. As pessoas ficam num determinado local, parado, não é? E enquanto não sentir que teve uma sensação, vamos lhe chamar, perfeita, uma sensação de alívio, aquela pessoa não consegue avançar para uma tarefa diferente, não é? E então aqui chama um bocadinho mais a atenção é por esta paragem, não é? É um bocadinho por aqui, não é, Luís? É diferente de manias? Sim, sem dúvida alguma, que é diferente, não é? Ou seja, as manias, e é como há bocado o Pedro estava a referir, não é? É diferente, porque quando nós estamos a falar de uma patologia, não é? As manias é algo que a pessoa faz por rotina, não é? Mas que não lhes causa sofrimento, não é? É um hábito sistemático que a pessoa tem, mas que se também não fizer, não é? Não lhe causa nenhum transtorno ou nenhum incómodo, não é? Quando nós estamos a falar em rituais, são coisas diferentes, não é? Um ritual é algo que é uma ação que tem que se fazer mesmo para aliviar pelo sofrimento que eu estou a ter internamente, não é? Portanto, são coisas completamente diferentes, como também não tem nada a ver com a superstição, não é? Portanto, às vezes é muito comum também se dizer, a parte da superstição, são coisas completamente diferentes. Manias, rituais e a componente da superstição. Depois aí entra a ignorância ou o conhecimento e pode levar-nos a uma avaliação mais correta ou uma avaliação mais desviante. Uma decisão tão simples como escolher uma sobremesa tem origem numa determinada zona do cérebro. Na Fundação Champalimaud procura-se compreender os mecanismos cerebrais envolvidos nos hábitos e nas ações intencionais. Vamos ver no 100 Segundos de Ciência, um microprograma produzido pela Academia RTP, com o investigador Rui Costa. Eu sou Rui Costa, sou investigador, estudo neurociência na Fundação Champalimaud e estudo quais é que são os mecanismos cerebrais que nos permitem aprender ações, tomar decisões, fazer, automatizar. A nossa hipótese de partida é que há áreas diferentes do cérebro que controlam as ações automáticas, os hábitos e as ações intencionais. Um exemplo de uma ação que fazemos por hábito pode ser chegamos todos os dias ao trabalho, entramos no elevador, carregamos no 2 e fazemos isto todos os dias até automatizar a ação, e chega um dia em que temos de ir a um outro sítio e queremos ir para o primeiro andar, mas carregamos no 2. Esta zona do cérebro é a zona onde estão os neurónios que produzem dopamina e que são os neurónios que morrem na doença de Parkinson. Temos aqui a verde os neurónios da substância negra e a vermelho os neurónios da VTA, que estão em zonas muito próximas, mas o que nós queremos testar é se os neurónios que estão aqui a verde são os neurónios que controlam os hábitos e os neurónios que estão a vermelho, os neurónios importantes para as ações intencionais. Esta investigação é importante não só para percebermos como é que as doenças onde a dopamina está alterada alteram os nossos processos de decisão, mas também para percebermos como é que escolhemos a nossa sobremesa, por exemplo. Pedro, o cérebro é a grande máquina que continua por descobrir. Sem dúvida. É o órgão que está mais inexplorado e à volta do qual nós continuamos a fazer mais investigação e a procurar mais respostas. É muito curioso que o meu colega Rui Costa tenha aqui falado sobre esta questão dos hábitos e das ações intencionais, porque de facto nós estamos aqui a falar de rituais, que são hábitos negativos, neste caso, no caso da doença, mas é muito importante termos em conta que os hábitos são coisas boas, não é? A maior parte das vezes eles são muito úteis. Nós somos animais de hábitos, não é? Nós somos animais de hábitos. Eu, felizmente, trabalho e moro em Braga, portanto não faço muitas viagens, mas os meus colegas que vêm do Porto dizem-me que vêm em piloto automático até Braga, porque, na verdade, já conhecem muito bem o caminho e, portanto, podem usar aquela meia hora de caminho
para estar a pensar noutras coisas, a preparar a agenda do dia, e isso acontece porque a parte que controla os hábitos do seu cérebro está ativa e deixa o resto do cérebro capaz de se envolver noutras atividades. Portanto, globalmente, eu queria passar aqui a ideia de que os hábitos são coisas boas. O que acontece na doença obsessiva-compulsiva... Podemos quantificar quanto é que do cérebro nós utilizamos habitualmente? A tal história dos 10%. Mais ou menos isso, provavelmente É em alguns momentos será até menos. A percentagem, mas... O que eu digo é que o cérebro tem tanta potencialidade e permite-nos fazer tantas coisas diferentes. Fica tanto espaço vazio no disco. Exatamente. Depois há muita coisa que acontece e nós nem sabemos ou nem percebemos. E a grande vantagem do cérebro é a sua versatilidade, não é? Porque de facto nós conseguimos aprender tarefas novas e executar tarefas novas com muita facilidade e, portanto, o cérebro é sobretudo uma caixa de potencialidades. O que acontece na doença obsessiva ou compulsiva é que estes mecanismos que controlam os hábitos ficam desregulados. E ao ficar desregulados, o nosso cérebro não consegue parar. Todos nós temos pensamentos que são parecidos com os pensamentos obsessivos. Eu posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se nós estivermos no cimo de um prédio de 8 ou 9 andares, alguns de nós às vezes têm um pensamento intrusivo na nossa cabeça que nos diz: e se eu me atirar lá abaixo? Não é a nossa vontade de atirarmos lá abaixo. Quem conduz sabe que às vezes vamos a conduzir e pensamos: e se eu puxar o travão de mão? E sentimos um friozinho no estômago, que é um pensamento intrusivo nesta dimensão semelhante ao pensamento obsessivo, porque eu não quero puxar o travão de mão, este pensamento incomodou-me, mas é um pensamento que durou uns segundos e que eu, durante os próximos 30 dias, não volto a ter. Não ou devemos até ficar durante mais preocupados tempo. por isso? Não temos que ficar preocupados, são pensamentos normais. E este tipo de pensamentos permitem-nos estar alerta para determinadas situações, surgem automaticamente no nosso cérebro, mas nós, quando estamos saudáveis, conseguimos pará-los. No cérebro do doente, com esta patologia, o que acontece é que não conseguimos parar estes pensamentos. E estes pensamentos ficam repetitivos, a reverberar nos circuitos, em loop, e o mecanismo que deveria fazer pará-los não os para. Então, nós adotamos os tais comportamentos, ou os tais pensamentos automáticos, que são os rituais, que servem para aliviar o sofrimento. Só que estes pensamentos, ao contrário do que parecia intuitivo, são mais lenha para a fogueira das obsessões. Ou seja, fazer compulsões aumenta ainda mais os pensamentos que já são muito incomodativos, que já são muito prejudiciais e, portanto, cada vez que um doente faz uma compulsão, está a aumentar a probabilidade de a seguir ter uma obsessão. E, portanto, o circuito ainda é pior do que ser em loop, é autoalimentado. É uma bola de neve. É uma bola de neve que acaba por cercar toda a vida dos doentes. Claro que isto é muito importante, isto é uma doença do cérebro, e, portanto, nós temos que olhar para ela não como uma mania, como estava aqui a ser dito, não como uma coisa que é controlável pela vontade das pessoas. Há muito esta ideia de que as doenças psiquiátricas se tratam se as pessoas tiverem força de vontade. Eu costumo sempre dizer aos meus amigos... São os vícios. São os vícios. Eu costumo sempre dizer aos meus amigos que é muito simples. A próxima vez que tiverem febre, tentem ter força de vontade e esperem que a febre passe, porque é exatamente a mesma coisa que nós estamos a falar. Tal como a febre afeta alguns mecanismos cerebrais que nós conseguimos hoje detalhar, estas doenças também afetam outros mecanismos cerebrais que nós conseguimos hoje detalhar. E, portanto, nós estamos aqui a falar de circuitos que estão a funcionar de forma patológica e que nós temos que voltar a pôr nos eixos, digamos assim. David, também tinha estes rituais, encontrava comportamentos para tentar diminuir o seu sofrimento? Sim. Aliás, a doença, e em mim, a maior parte das pessoas, é ter rituais, muitas vezes físicos, também psicológicos, como a doutora Sofia disse, de contar psicologicamente aquilo que dissemos ou tentar pensar naquilo que dissemos várias vezes ou contar até um número securizante, mas também fisicamente há rituais, como lavar as mãos várias vezes, com medo de estarmos contaminados, abrir e fechar portas num certo número de vezes, não porque temos no meu caso não era porque tinha o medo da porta ficar mal fechada ou não, mas sim porque eu tinha que contar um certo número de vezes para me sentir seguro, para que as coisas corressem bem, é o tal pensamento mágico. Tinha números securizantes e fazia a maior parte das coisas no meu dia-a-dia baseada nesses números, fechar a porta, apagar luzes, lavar as mãos, lá está, não era com medo de contaminação, mas é porque tinha que contar até um certo número de lavagens, e para diminuir a ansiedade. Ou seja, até posso lhe dizer, podia
pode ter começado no lavar as mãos e depois foi se estendendo, ou seja, começou a cercar-me cada vez mais e tudo o que eu fazia acabou por ser delimitado por um obrigatório número de contagens para eu ter a ansiedade mais baixa, mas claro que cada ritual levava à criação de outro e ia subindo assim em escada. Tal bola de neve, não é? Exatamente. E os seus colegas e amigos nunca se aperceberam disso? Eles nunca se conseguiu aperceberam, ou esconder? seja, os meus rituais, as minhas compulsões aconteciam basicamente em casa. Em casa, na minha casa e na casa da minha irmã. Ou seja, na casa da minha mãe e na casa da minha irmã. E eu fazia essas contagens todas e esses rituais físicos visíveis, para a minha irmã, para a minha mãe e para as pessoas que viviam comigo. Mas quando ia para a casa de outras pessoas, por vergonha e por medo do julgamento, não o fazia. Não o fazia por essas mesmas razões. E por isso, em casa era o maior foco de problemas em termos de rituais físicos. Em casa de outras pessoas, se calhar fazia rituais mais mentais, para tentar baixar a ansiedade. Que era porque os mentais ninguém vê. Ou seja, eu posso estar aqui a falar consigo e se calhar posso estar a tentar contar até não sei quantas vezes aquilo que disse, ou pensar Quantas luzes estão no estúdio, quantos exatamente, focos. tentar ritualizar de uma forma menos visível. E lá está, isso cria limitações, cria uma diminuição da qualidade de vida a níveis muito, muito perturbadores. Por isso, quando esteve no Porto, os seus colegas não se apercebiam disso? Não, ninguém se apercebia disso. Isso provocava-lhe mais sofrimento ainda porque também não exteriorizava? Sim, não exteriorizava e cada vez me sentia mais diferente das outras pessoas. Também por não lhes conseguia dizer, não tinha apoio e nem encontrava uma pessoa que me pudesse apoiar, em quem eu confiasse e que me pudesse orientar. O sofrimento foi cada vez mais solitário até chegar a um ponto que já não era possível continuar a estar sozinho e sem apoio. Sofia, vamos imaginar, para quem está lá em casa, irmãos, pais ou mesmo amigos, o que é que nós devemos fazer neste tipo de situações? De que forma é que podemos ajudar quem é vítima desta doença? Eu acho que o primeiro passo fundamental é compreender. Não julgar. Não julgar e perceber que a pessoa que faz estes comportamentos não está a fazer porque quer ou para chamar a atenção, não é? Está a fazê-lo porque está mesmo em sofrimento, não é? Eu acho que a compreensão é a base fundamental. Depois, através da compreensão, é poder levar um bocadinho, através de uma conversa, não é? Fazer entender à pessoa, não é? Que à partida inicialmente já o sabe que precisa, mas o quanto esta pessoa precisa de ajuda, não é? E tentar criar alternativas para que esta pessoa possa ser ajudada, não é? E, sobretudo, a família e os amigos perceber que ao fim e ao cabo esta pessoa sente vergonha, não é? Porque não consegue lidar com a situação, porque não consegue necessariamente ultrapassar, não é, a situação. Porque como é mesmo uma doença e é uma patologia grave, não é? Esta pessoa está mesmo em sofrimento. Então, a compreensão, a tomada de consciência, o conseguir levar a que esta pessoa consiga procurar ajuda, acho que é a base fundamental para o primeiro passo que a família deve ter. E depois, como é óbvio, com a ajuda de um profissional, também ter estratégias, não é, para poder ir lidando com a doença. Quem são esses profissionais? Esses profissionais são os psicoterapeutas, portanto, psicólogos e os psiquiatras, não é? Inevitavelmente, não é? E aí, entrar um bocadinho naquilo que é a minha parte, a psicoterapia é fundamental para poder ajudar estas pessoas, não é? Uma psicoterapia dentro de uma vertente cognitivo-comportamental, não é? Ou seja, que é todo um trabalho que deve ser feito e aqui é importante salientar que esta terapia não é uma terapia de alguns meses, pode ser uma terapia que pode levar anos, não é? A intervenção psicoterapêutica pode levar anos. E há casos que não têm cura? Há casos que podem perfeitamente não ter cura, como é óbvio. Está provado um bocadinho que, sensivelmente, 80% dos casos que procuram ajuda farmacológica e psicoterapêutica, portanto, a junção destas duas vertentes, 80% dos casos as pessoas conseguem recuperar e voltar a ter a qualidade de vida. Como é óbvio, há casos, pelo processo de profundidade da doença, que não têm cura, sem dúvida alguma. E podemos distinguir aqui o género entre homens e mulheres?
Varia consoante o género? É curioso. Nas investigações, não é, dizem que o maior número de casos em termos de POC é no sexo masculino. Não é? Inevitavelmente, na associação, quem nos procura muito mais é as mulheres. Não é? Portanto, há uma parte muito mais de procura em termos da mulher. Hoje em dia há uma tendência em que eu acho que mais rapidamente a mulher consegue perceber que precisa de ajuda e procura ajuda. Os homens... Não quer dizer que aconteça mais nas mulheres. As mulheres é que têm mais abertura para procurar ajuda. O homem talvez, e agora misturando aqui também o Pedro, mas o homem talvez porquê? Porque é mais mecânico, mais analógico, mais analítico. Essa poderia ser uma hipótese se esta fosse uma doença muito relacionada com a personalidade e com a maneira de ser. E aquilo que nós vimos há pouco é que, de facto, há uma diferença entre a personalidade, a maneira como as pessoas são, e a doença que pode surgir em qualquer pessoa, independentemente da sua personalidade prévia. Aquilo que nós temos, e talvez lá no Minho, é uma equivalência muito grande entre a procura de homens e de mulheres, e também nos estudos de prevalência mais recentes tem-se atenuado este diferencial antigo, e eu penso que talvez isto tenha muito a ver também com a aceitação. Porque havia muitas senhoras que tinham muitas obsessões de limpeza, que eram muito bem aceites do ponto de vista cultural e muito bem integradas, e até se achava... Que eram boas donas de casa. Exatamente, até se achava bem, e portanto se calhar havia esta ideia de que de facto era uma doença mais prevalente nos homens, e como a Sofia estava aqui a dizer, a realidade mostra que as mulheres têm uma prevalência praticamente idêntica, e se calhar esta nova configuração da sociedade tem ajudado a mostrar que há muita equivalência. E é muito curioso que assim seja, porque apesar de tudo, doenças onde há uma prevalência muito semelhante entre homens e mulheres são doenças onde, mais uma vez, o nível de causalidade biológica emerge muito, e parece que esta doença tem causas cerebrais muito claras e muito evidentes, e portanto, mais uma vez, temos um ponto a favor desta nossa hipótese. Em relação ao tratamento, eu acrescentaria aqui que estes 20% que de facto que não têm cura, mas eu relembro que a maioria das doenças não tem cura. Nós hoje em dia, o que os médicos e os psicólogos fazem é ajudar as pessoas com doença a viverem com algumas doenças que são crónicas. Nós sabemos que quase todas as doenças se transformaram em doenças crónicas. Portanto, a doença obsessiva ou compulsiva é muitas vezes crónica, e estes 20%, não tendo uma resolução completa da sua doença, vivem muito melhor quando procuram tratamento. Portanto, nós temos respostas para todas as pessoas que estão doentes. A única maneira de uma pessoa não se tratar e não melhorar a sua vida é não procurar ajuda. Portanto, vale sempre a pena procurar ajuda. Para os 100% de doentes, nós temos soluções. Para um grande número deles, felizmente, as soluções levam até ao restabelecimento total das suas vidas. Para um número mais pequeno, ficam algumas limitações, mas de facto nós temos tratamentos para todos. A segunda coisa que eu gostaria aqui de dizer é que os tratamentos são simples. Há muito esta ideia de que os tratamentos psiquiátricos são tratamentos muito complexos. Vamos deixar essa parte dos tratamentos já a seguir, só porque já temos por Skype Manuel Rito, neurocirurgião. Trazemos o Manuel Rito para a conversa. Não pode estar no Sociedade Civil hoje porque está a operar, mas conseguiu um pedacinho de tempo para falar connosco no intervalo da operação. Olá, como vai? Está a correr bem a operação? Muito bem, estamos num pequeno intervalo e vamos recomeçar daqui a pouco. Mas, de qualquer modo, muito obrigado por me ter convidado, e lamento não estar presente, mas, naturalmente, o trabalho tem essas condicionantes. Vamos começar do início. Está a operar onde? E está em direto neste momento de onde? Estou do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, sou neurocirurgião, e neste momento está a decorrer uma cirurgia de epilepsia. E quem é o paciente? É homem, mulher, novo? A senhora é uma jovem madeirense que tem uma epilepsia refratária e, portanto, com a medicação está polimedicada e não, digamos assim, a medicação só por si não consegue resolver o problema dela, e nesse caso descobrimos que há um foco chamado foco epilético que é preciso remover e que nos vai, de certa forma, controlar a doença epilética desta doente. É uma cirurgia complicada? Relativamente, dentro das cirurgias de epilepsia, é uma esclerose mesial, para quem, digamos, para a classe médica, naturalmente, tem algum reconhecida, mas é de média dificuldade.
Como neurocirurgião, faço-lhe a mesma pergunta que já fiz há bocadinho ao Pedro. Está ainda muito por descobrir quanto ao nosso cérebro? O nosso cérebro é maravilhoso. É maravilhoso e, de certa forma, com os avanços da tecnologia, vai nos permitir que consigamos perceber como é que ele funciona e os seus limites. E isso prende-se um bocadinho com a doença, ou melhor, distúrbio, de qual hoje estamos a falar. Não é? De facto, em termos fisiológicos, naturalmente, há um distúrbio de um circuito muito complexo no cérebro, sobretudo nas áreas frontais, fronto-orbitárias, que é junto por cima dos olhos, digamos assim, que depois se propaga para os núcleos da base, dos núcleos da base para o tálamo, do tálamo volta para novamente para o córtex. Portanto, há aqui um circuito que está algo deficitário e que em termos energéticos, digamos assim, de consumo, está diferente daquilo que seria um indivíduo normal. E daí que, havendo essa modificação, o que acontece é que, através das novas tecnologias, isto é, da nova psicocirurgia, sem ser destrutiva, mas de certa forma moduladora, nós conseguimos, de certa forma, modelar esses circuitos e quase normalizá-los. E com isso conseguimos que o doente tenha uma qualidade de vida muito melhor. Quem é que faz parte da sua equipa? Na minha equipa somos uma equipe de neurocirurgia funcional, portanto, dedicada a tratamento nas áreas de epilepsia, de cirurgia de epilepsia, e depois temos a estimulação cerebral profunda, dentro dessa área, normalmente o maior volume de doentes são doentes com doença de Parkinson, doença de movimento, e depois também doentes do foro psiquiátrico, nomeadamente perturbação obsessiva compulsiva e Gillat-Tourette, que é um síndrome também muito limitativo. As cirurgias variam... Diga, estou aqui a interromper. Normalmente somos três clínicos que, digamos assim, trabalhamos em equipe. Isto naturalmente que a equipe, é importante, há uma equipe cirúrgica, mas este tipo de procedimento é um procedimento que é multidisciplinar. Portanto, se estamos a tratar de uma doença de foro psiquiátrico, fazem parte da equipe nossos colegas psiquiatras que seccionam, de certa forma, os doentes e que, de certa forma, tiramos ilações de modo a que possamos escolher no circuito que é necessário estimular o target, o alvo, onde possamos colocar elétrodos para modelar o funcionamento do cérebro deste doente. O que é que vai acontecer à paciente que vocês estão a operar? No caso da cirurgia de epilepsia, é um paradigma diferente, ou seja, nós vamos ter que retirar uma porção do cérebro, nomeadamente o hipocampo, neste caso esquerdo, que sofreu, por ação das várias crises que teve desde a infância, uma atrofia. E essa atrofia, por si só, é geradora de epilepsia. Por conseguinte, nós teremos que remover essa porção, esse órgão, ou essa porção do órgão, que, digamos, dispara, é o pacemaker de epilético, digamos assim, de modo a que, ao remover isso, normalmente o que acontece é que, digamos, há uma paragem e há um controle dessa epilepsia. Pode permitir até a redução quase para metade dos antipiléticos e uma melhoria significativa do doente, em que muitas vezes doentes jovens podem voltar à vida ativa e podem começar a conduzir, deixar de ter crises, podem constituir família, etc. Uma série de boas notícias, digamos assim. É possivelmente isso que vai acontecer com esta paciente? É uma doente, é possível que sim, nós vamos trabalhar para isso, não é? E, portanto, temos as condições todas para que isso possa vir a acontecer, controlar a epilepsia desta jovem. E quando se está a fazer uma cirurgia ao cérebro, com todo o respeito por outras áreas do corpo, mas é mais sensível trabalhar o cérebro do que, por exemplo, trabalhar os intestinos ou outra parte do corpo? É sim. Sim, o cérebro, para ter uma ideia, hoje a neurocirurgia moderna muitas vezes tem necessidade de operar o doente em que o doente esteja acordado, tem que participar na cirurgia. Isso acontece na doença de Parkinson, por exemplo, em que temos o tremor e o movimento do doente, mas também em áreas eloquentes, por exemplo, retirar uma lesão na área motora
em que o doente está acordado e nós pedimos ao doente, antes de retirar a lesão, o doente colabora connosco, de certa forma retiramos a lesão com o doente acordado e percebemos, temos esse feedback imediato, porque o doente não tem dor, ele colabora e colabora consciente e não tem dor, portanto é um trabalho de equipe muitíssimo interessante e muitíssimo gratificante. Manuel Rito, os doentes obsessivo-compulsivos atualmente são mais bem compreendidos, tal como vinhamos falando aqui, não sei se ainda ouviu parte da nossa conversa. Há uma maior consciência, mais conhecimento que faz com que as pessoas não sejam tão ignorantes quando olham para um doente com esta patologia e que o possam compreender e ajudar. O doente obsessivo-compulsivo é um doente que sofre imenso, imenso. Muitas vezes sofre sozinho, como disseram. Mas hoje em dia, digamos assim, a sociedade civil tem uma melhor percepção, embora lentamente vai sendo cada vez melhor a sua percepção, mas tem uma compreensão melhor e nessa situação compreende melhor esse tipo de doente. Manuel Rito, muito obrigado por ter participado na Sociedade Civil. Boa cirurgia, boa recuperação para a paciente, é isso que desejamos também. E obrigado pelo tempo que nos dedicou, partilhando também o seu conhecimento e o saber aqui no programa de hoje. Obrigado e boa tarde. Muito obrigado. Muito boa tarde. Obrigado. Pedro, qual é a percentagem? 2%? Qual é a percentagem de pessoas que sofrem deste comportamento? Na população em geral, toda a literatura internacional fala entre 2% a 3% da população. Em Portugal há um estudo epidemiológico que foi realizado aqui pela Universidade Nova de Lisboa, que aponta um valor um bocadinho superior, de cerca de 4,4%. Portanto, estamos sempre a falar de uma doença muitíssimo prevalente na população. Claro que é uma doença que tem níveis de gravidade muito distintos. Depois, mais à frente, vamos falar sobre os diferentes tratamentos. Mas porquê? Há alguma razão para Portugal estar acima dessa média? Portugal está acima da média em praticamente todas as doenças psiquiátricas. E abaixo da média, por exemplo, na escala da felicidade. Ainda hoje ouvia uma reportagem sobre isso. Portanto, nós temos aqui alguns fatores culturais que também explicam a forma como nós vivemos e experienciamos estas doenças e que também podem explicar que tenhamos, e alguns aspectos do nosso estilo de vida, a nossa exposição ao stress crónico, podem explicar que tenhamos valores sempre um bocadinho mais elevados do que a média. Mas estamos sempre a falar numa ordem dos 3% da população. Dizia que pode ter causas como stress. Uhum. Em algumas doenças também psiquiátricas e neurológicas, isto também está relacionado com fatores associados à nutrição, fatores do desenvolvimento, por exemplo, durante a gravidez. Temos bastante evidência sobre isso, sobre o facto de nós não fazermos suplementação nutricional na gravidez poder estar associado. A questão do álcool, que felizmente tem vindo a melhorar bastante, mas o álcool na gravidez, o tabaco na gravidez eram fatores que criavam vulnerabilidade para o desenvolvimento de doença psiquiátrica. Portanto, estamos a falar de muitos fatores. São doenças muitíssimo complexas, em que muitos fatores podem contribuir para que os nossos níveis sejam discretamente mais elevados. E depois também há questões metodológicas, não é? Os estudos são feitos por pessoas diferentes, em sítios diferentes, e há variações que também podem explicar isso. Queria acrescentar alguma coisa? Não, eu estava a confirmar tudo aquilo que o Pedro estava a dizer, que é a realidade, não é? Eu acho que a forma como as pessoas, de uma forma ou de outra, em Portugal, estão na sociedade, acabam por levar mesmo a este desenvolvimento destas doenças psiquiátricas, não é? Esta forma de estar, não é? E por isso, os 4,4% da população portuguesa com perturbação obsessiva-compulsiva, não é? Precisamos de uma vida mais calma. Sem dúvida. Já lá vamos também. David, dizia-me há pouco que depois foi para Luanda. Sim, voltei para Luanda. Entretanto, a minha mãe encontrou uma psicóloga que me diagnosticou com a perturbação obsessiva-compulsiva, mas que infelizmente não tinha os recursos para me tratar no sentido de uma melhoria na qualidade de vida. Ou seja, eu estava a ser acompanhado mais em termos emocionais, motivacionais, contar o que é que tinha feito, que rituais é que fazia, mas em termos de evolução não foi significativa. Aliás, acho que foi piorando, não por causa do tratamento psicológico, mas porque a minha doença estava a caminhar nesse sentido e porque não havia recursos para poder tratá-la. Tive cerca de 4, 5 meses ainda
em Luanda e voltei em julho, agosto para Portugal, depois da minha mãe ter contactado a Domus Mater. Em termos de saúde, há muita procura da África do Sul, não chegou a ir à África do Sul? Ou era outro tipo de... Nós não recorremos à África do Sul porque também temos familiares portugueses e costumávamos vir a Portugal várias vezes. Então, Portugal sempre foi o nosso destino de férias, nas pausas da escola e isso tudo. Então, já conhecemos bem o país, não é? Os meus pais são de cá, os meus avós são de cá, apesar de já lá estarem há muito tempo. Então, a minha mãe entrou em contacto com a associação e vim para a Domus Mater em agosto de 2014. Foi-me feita uma consulta diagnóstica, depois foi-me dada uma psicóloga, uma psicoterapeuta, que é a doutora Sofia, e que com os recursos que tem e com os estudos que fez na área, naturalmente me foi ajudando em vários sentidos, tanto na doença, mas não é só nos aspectos da doença que se focava a terapia, também muito em termos motivacionais, porque lá está a força de vontade, é quase como a força de vontade para baixar a febre, como o Dr. Pedro estava a dizer, porque são pensamentos muito fortes, muito limitativos, por mais que a gente queira acabar com eles, sem ajuda, sem apoio, é impossível que eles desapareçam. E a ajuda tem que ser de alguém que nos compreenda, para além de tratar a doença, tem que ser de uma pessoa que nos compreenda, que nos saiba motivar, que se ligue emocionalmente a nós e que nos ajude a ver a luz ao fundo do túnel, ou seja, que nos ajude a ver uma vida menos limitada por obsessões. E quando se sentou à frente da Sofia, o que é que sentiu? Medo. Medo? Senti medo. Senti porque são abordagens diferentes. Mas medo porquê? Porque iria ter que se abrir com a Sofia, medo pelo julgamento, medo por aquilo que se passaria a seguir e por necessidade de tratamento? Tinha tido já uma outra psicoterapeuta, há sempre aquele receio de ir para um novo profissional e contar de novo a história da minha vida. Talvez eu ter que contar tudo outra vez. Exato. E segundo, porque logo desde a primeira consulta, diagnóstico, eu senti que ia ser muito mais complicado fugir aqui daquilo que era o que eu fazia, que eu tinha medo de contar e que muitas vezes escondia à outra psicoterapeuta, porque se calhar conseguia manipular melhor. Com a doutora Sofia é impossível manipular, é impossível esconder. Eu não sei se é, às vezes... Eu nem tento, nem tentei, ao longo do programa nem tentei. Exato, ou seja, às vezes tentamos, mas só com o olhar. Às vezes com o olhar dela fulminante, como eu digo, ela consegue extrair-nos quase a alma e chegar aos nossos pontos mais fracos e emocionalmente é uma grande profissional porque trabalha muito o nosso lado emocional e motivacional para além da doença, como eu tinha dito. Mas ao longo dos tempos, só se eu lhe disser que nas primeiras consultas dificilmente consegui olhar nos olhos da doutora Sofia, não é surpresa, mas hoje em dia já estou muito mais à vontade. Foi um processo contínuo. E também devido à doença era difícil eu conseguir abrir mais com uma pessoa, mas com esta doutora foi impensável eu manter essa barreira. E felizmente, porque hoje em dia as coisas correm muito, muito melhor. Sofia, recorda-se de quando o David se sentou à sua frente? Eu recordo. E o David agora estava aqui ao partilhar um bocadinho, estava-me cada vez mais a relembrar, não é? Porque o David também é um dos meus orgulhos, como eu costumo dizer, todo o trabalho que eu faço. Mas eu acho que o fundamental, não é necessariamente a Sofia Santos, não é? Portanto, eu acho que o fundamental para a terapia, eu acho que é a veracidade e a componente empática, não é? Que um profissional dentro desta área tem que ter, não é? E eu acho que aqui há uma grande diferença, não é? Quando nós estamos a trabalhar com uma perturbação obsessiva-compulsiva, muitas vezes quando o David se sentava à minha frente, e não só o David, a maior parte deles, há um receio muito grande de partilhar o que é que se passa internamente, não é? Pelo processo de julgamento, pela vergonha, por isso tudo.
E então a experiência profissional é fundamental, não é? Eu consegui, de uma certa forma, ir entrando, não é? E é como muitas vezes o que o David me dizia, parece que está na minha cabeça, não é? E às vezes o movimento, e aqui a diferença da psicoterapia, o movimento da psicoterapia é sermos nós, de uma certa forma, a dizer o que é que se passa com a pessoa que tem a doença. E a partir do momento em que nós vamos conseguindo ir entrando em termos do pensamento e verbalizando aquilo que muitas vezes eles não conseguem, não é? E era pelo olhar que lhe entrava no cérebro, mais como ou dizia menos. o David? Mais ou menos. Ele dizia que era pelo olhar, tanto que ele de vez em quando evitava, não é? Mas a questão... Sim, quando as pessoas nos olham fixamente, a certa altura nós evitamos o olhar, não é? Isso mesmo. Nos estão a entrar na alma, não é? Sem dúvida, não é? É a base fundamental de muita coisa, não é? Eu sei que não se deve olhar assim tão fixamente nos olhos da outra pessoa porque intimida, não é? É isso mesmo. Mas quando queremos intimidar ou quando queremos entrar temos que olhar. Sim, mas pode continuar. É isso mesmo. E então é um bocadinho esta componente, não é, de trabalho, não é? De conseguir verbalizar aquilo que se passa, não é? Em termos de pensamento, não é? Por isso eu às vezes brincando um bocadinho como eles digo, eu não sou bruxa, não é? Portanto, o que me faz a diferença é toda a experiência profissional dos anos que eu tenho tido ao longo em termos desta patologia. Então aí é a base fundamental de tudo, não é? Quando o David chegou, eu comecei-lhe a transmitir um bocadinho todo o trabalho psicoterapêutico. Acho que a sinceridade é fundamental, não é? Isso foi há quanto tempo? Já foi mais basicamente há 3 anos. Está a fazer 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. 3 anos, praticamente. Portanto, é a veracidade, é saber do que é que consiste a psicoterapia, explicar que não é uma coisa fácil, não é? Portanto, não é um tratamento fácil, até porque há um trabalho muito de exposição e prevenção de resposta. O que é um bocadinho isto? O doente tem que se expor àquilo que tem medo, não é? Inevitavelmente. Não é? Tem que os enfrentar. Ora, aí está. Portanto, eu estou num trabalho muito de cumplicidade, não é? E de confluência entre o terapeuta e o paciente, não é? Então, depois é todo um trabalho de exposição, de prevenção e prevenção de resposta. É todo um trabalho muito cognitivo, em termos de estruturação de pensamento, em termos de estratégias comportamentais e mentais, de forma a que a pessoa possa se expor ao problema em si, diminuindo os níveis de ansiedade através deste processo de exposição e percebendo que, de uma forma ou de outra, não é? A única coisa que a pessoa tem que lidar não é necessariamente com o pensamento, é com toda a ansiedade que está interna e todas aquelas sensações que a pessoa tem de negativo, não é? E aqui é interessante perceber, não é? Do meu trabalho que eu tenho feito na Domus Mater, a base fundamental de uma perturbação obsessiva-compulsiva, pelo menos é um bocadinho a minha experiência, tem a ver com a emoção, não é? Portanto, estas pessoas têm imensa dificuldade em contactar com as emoções negativas, não é? Então, quando existe também um trabalho, para além de um processo cognitivo-comportamental, um trabalho muito emocional, de exposição a uma vertente mais negativa em termos das emoções, tudo acontece, não é? E as coisas, eu costumo dizer, a psicoterapia funciona como uma dança, não é? Em que há momentos em que eu tomo a iniciativa e há outros momentos em que é o doente a tomar a iniciativa. E as coisas vão fluindo e vão caminhando para o sítio onde, por exemplo, hoje o David está, não é? Com uma qualidade de vida bastante boa, não é? E os resultados são extremamente positivos, não é? Um bocadinho por aqui. O David teve a sorte de chegar até mim ainda não necessitar da medicação, não é? Portanto, o David fez todo este processo psicoterapêutico sem termos que recorrer a uma vertente mais farmacológica, não é? Portanto, ele próprio, com as estratégias também, se calhar, pela fase onde ele se encontrava da doença, apesar de todo o sofrimento que ele tinha, ele conseguiu agarrar bem a psicoterapia e não necessitar de avançar para a componente farmacológica, mas, infelizmente, há outros casos que tem que haver aqui um trabalho de parceria muito grande entre a psiquiatria e a parte da psicoterapia e da psicologia, não é? Multidisciplinar. Sem dúvida. Pedro, esta não é uma doença dos novos tempos. Não, é uma doença muito antiga. Há relatos, Qual foi a evolução histórica? há relatos históricos muito antigos. Nós temos uma grande dificuldade em traçar a história da psiquiatria, porque infelizmente, não há muitos anos atrás, mas há 2 ou 3 séculos atrás, estas doenças eram atribuídas a causas divinas e a aspectos mais do estilo de vida das pessoas e, portanto, eram muito julgadas. A tal ignorância, não é? A ignorância, era a ignorância e, portanto, estes estudantes foram muito maltratados durante séculos, de maneira que nós não conseguimos traçar uma história muito precisa, mas temos relatos muito antigos de doença obsessiva-compulsiva e temos algumas pessoas que foram mais ou menos famosas e que deveriam sofrer de formas
mais ou menos graves da doença obsessiva ou compulsiva e, portanto, nós conseguimos perceber que é uma doença muito antiga e, curiosamente, tem uma relação muito engraçada com os tempos. Por exemplo, há um aspecto muito curioso. Na década de 80, quando houve aquele primeiro grande surto de HIV e havia campanhas muito intensivas relacionadas com o vírus da SIDA, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, isso está muito bem documentado, foi um pico de pessoas com doença obsessiva compulsiva na vertente de lavadores. Portanto, nós temos aqui apontamentos de lavadores, aquelas pessoas que têm medo de estar contaminadas e, portanto, lavavam muitas vezes e evitavam tocar em sítios. Portanto, temos aqui uma relação, não é só uma doença com muitos anos de história, mas é uma doença que se vai atualizando e que se vai relacionando com os momentos históricos que nós estamos a viver e, portanto, nesse aspecto é uma doença muito curiosa. Em relação ao tratamento, não sei se posso acrescentar aqui mais alguma coisa. Portanto, como estava aqui a falar a Sofia, nós temos diferentes níveis de gravidade e diferentes fases da doença. O tratamento é composto basicamente por 2 componentes. O componente psicoterapêutico, ou seja, a psicoterapia, e eu aqui acrescentava só uma coisa àquilo que disse a Sofia e penso que ela vai concordar, que é, psicoterapia não é uma pessoa ir falar com um psicólogo, é uma técnica que tem uma estrutura. Não é sentar no divã. Não é sentar no divã, necessariamente, exatamente. É uma técnica que tem uma estrutura e que tem que ter demonstrado que tem uma eficácia. Tal como o paracetamol funciona na febre, a psicoterapia tem que demonstrar que é eficaz para tratar uma determinada doença. E eu chamo a atenção deste aspecto porquê? Porque algumas pessoas têm esta doença e procuram psicoterapias que não funcionam nesta doença. Aqui, a psicoterapia que funciona é a psicoterapia de cariz cognitivo ou comportamental. Parece um palavrão, mas quando às vezes as pessoas procuram outras terapias, elas podem ajudar, mas não são um tratamento. Há uma diferença entre ajudar e ser um tratamento. Esta psicoterapia é um tratamento, exatamente, podem ser complementares. E o David exemplificou aqui bem essa diferença entre quando fez uma psicoterapia que não era tão dirigida à sua doença e depois quando passou a fazer uma psicoterapia mais dirigida à doença e aquela que funciona. Nos tratamentos farmacológicos é mais ou menos a mesma coisa. Nós precisamos de usar fármacos, muitas vezes, que são os fármacos adequados para esta doença. Não há medicamentos específicos para a doença obsessiva ou compulsiva, como de resto não há para quase nenhuma doença psiquiátrica. Nós tratamos esta doença com antidepressivos, embora a maioria das pessoas achasse que os antidepressivos só serviam para a depressão, não é verdade. A doença obsessiva ou compulsiva trata-se com antidepressivos. O que é que funciona melhor de tudo? A conjugação das duas coisas. Portanto, se nós pudéssemos dar a todos os doentes psicoterapia e fármacos nas formas intermédias, nas formas simples podemos tratar com uma destas duas opções, mas nas formas intermédias e graves, o ideal é juntarmos as duas coisas. Portanto, todos os doentes que nós pudermos, nós tentamos juntar as duas coisas. Eu acrescentava aqui mais um dado para as pessoas que estão em casa e que têm eventualmente esta doença não se assustarem. É que, normalmente, nós usamos os antidepressivos nesta doença em doses superiores às doses que são usadas na depressão. E esta também é uma das causas pelas quais muitas vezes as pessoas ficam com a ideia que a medicação não funciona, porque estão a usá-las em doses subterapêuticas, em doses que não chegam. De facto, nós temos que usar doses altas de fármacos. Estes fármacos acabam por funcionar bem nas pessoas, por não dar muitos efeitos secundários, e quando são associados à psicoterapia, então, normalmente as coisas funcionam muito bem. A hipnose pode funcionar também? Sim, a hipnose entra naquele grupo de complementares, ou seja... Podemos ir encontrar a origem num determinado momento de choque da nossa vida? Pode ter havido aqui um momento de choque. É muito bom que tenha voltado a esse tema, porque eu não queria que ficasse aqui uma ideia errada. Não, como o programa tem 1h30, as pessoas não nos acompanham muitas das vezes ao longo de 1h30. E é fazermos aqui um bocadinho de pescadinha por rabo na boca. Mas eu agradeço-lhe ter voltado a esse tema, porque eu não fiquei completamente tranquilo. O que nós dissemos foi que o stress e os eventos de vida podem levar à doença, mas não quer dizer que uma pessoa doente tenha que ter tido um trauma ou um evento de vida. Nem sequer, deixe-me dizer-lhe, muitas vezes é relevante ir descobrir qual foi esse trauma ou esse momento de vida para tratar esta pessoa. Esta doença trata-se, sobretudo, pegando nas obsessões e nas compulsões que a pessoa tem neste momento, como estava aqui a explicar a Sofia, no aqui e no agora, e ajudar a pessoa a desbloquear, a quebrar o tal ciclo que está reverberante e que está a cercar esta pessoa e a impedi-la de ter a sua vida. Não fugindo à pergunta da hipnose, a hipnose não é... Lembrei-me agora porque eu sei, estava... tem muita fama. A hipnose não é um tratamento. A hipnose é uma técnica em que algumas pessoas se sentem bem quando a praticam, quando são sujeitas à hipnose, mas não é um tratamento. Nós não temos evidência
cerebral de que a hipnose tenha um efeito benéfico no tratamento de nenhuma doença. Agora, é como fazer exercício físico. Há pessoas a quem eu, como médico, recomendo que vão fazer exercício físico para, de uma forma complementar, melhorarem da sua doença. Aqui é a mesma coisa. O tratamento é psicoterapia cognitivo-comportamental e farmacoterapia. Tudo o resto que possa ajudar as pessoas, pois se as pessoas se sentirem bem com isso, tudo bem. Agora, não estamos a falar de um tratamento quando falamos de hipnose. David, como é a sua vida agora? Como é que é a minha vida agora? Melhorou a qualidade de vida? Completamente. Foi uma volta de 180 graus desde que entrei para a associação. Claro que não É isso foi... mesmo, 180 graus, porque por vezes as pessoas enganam-se e dizem 360, volta-se ao mesmo 360, voltar ao mesmo. 180 graus durante estes 3 anos. Não foi uma melhoria, digamos, constante e contínua. Mas foi gradual? Foi gradual. Houve recaídas também por eventos de mais stress. É difícil conseguir manter o registro e por isso é que nós somos acompanhados durante muitos anos com psicoterapeutas e psiquiatras. Temos de ser acompanhados porque pode haver recaídas. Tive algumas recaídas, como é perfeitamente natural, e não posso considerar uma pessoa mais fraca a nível psicológico porque tive recaídas, porque elas têm de acontecer às vezes para nós voltarmos a perceber que temos que nos manter alerta para aquilo que são as nossas obsessões e para aquilo que são as ferramentas que nós temos que utilizar. Porque muitas vezes chega-se a um ponto em que já me estou a sentir melhor, portanto já não tenho que estar alerta, já há coisas que eu nem preciso de ter em conta para que não venham os rituais outra vez. E as recaídas servem para isso, para nos mostrar que um doente com perturbação obsessiva ou compulsiva, mesmo que esteja curado ou muito perto da cura, tem que estar sempre, digamos que 2 níveis de alerta acima do que uma pessoa que não seja... Desgasta mais? Diga? Sente-se que isso desgasta-o mais? Esse nível de alerta um bocadinho superior ao das pessoas sem problemas mentais, acho que os benefícios são muito maiores do que os prejuízos. Não fico mais cansado por estar muito perto já de estar com uma qualidade de vida 100% saudável. Não sinto que estar um bocadinho mais alerta me faça qualquer diferença, até porque sinto que reforça a minha proteção e a minha saúde. E encontrou técnicas pessoais para esses momentos? Sim, eu chego a dizer que o meu processo de cura e de retoma da qualidade de vida se baseia em 3 pilares. Foi a psicoterapia com a doutora Sofia, foi a minha família, porque eu, nos momentos mais difíceis, criava imagens da minha família, das pessoas que me amam, para conseguir superar, para conseguir, projetar no futuro uma vida melhor em que eu pudesse estar perfeitamente saudável e estar bem com as pessoas que gostam de mim. E o terceiro pilar, e que me ajudou bastante, foi mesmo o exercício físico. Foi muito importante, porque o próprio exercício físico liberta, e o doutor pode comprovar, liberta hormonas de bem-estar no nosso corpo, e foram 3 pilares essenciais para eu conseguir ultrapassar. E acho que para além daquilo que é a terapia e a farmacologia, nós temos que encontrar algo em nós em que possamos pegar e que nos possa motivar para melhorarmos. Já aqui falámos do cérebro. O cérebro exige muito estudo e investigação. É uma área que ainda tem muito por descobrir. Em Lausanne, na Suíça, cientistas trabalham neste órgão diariamente para combater doenças do sistema nervoso e para desenvolver uma nova geração de computadores. É nesta universidade, em Lausanne, na Suíça, a EPFL, que os cientistas vão todos os dias ampliar e voltar a ampliar cada um dos 100 milhões de neurónios que compõem o cérebro humano. O objetivo é um dia poderem explicar como é que funciona aquela que é considerada a máquina mais complexa do mundo. First of all, we really want to understand how the brain works. So what we really do is we use simulation and modeling to put all the information together. And gradually as we put it together, we get a more and more accurate picture of the brain, and that can let us understand a lot of things before we have a complete model. So that's the first point.
É a primeira etapa, porque esperam que, no decorrer das investigações para produzirem a imagem real do cérebro, possam dar um importante contributo no combate às doenças cerebrais. Today, in Europe, every year, Europe spends something like 800 billion euros on brain disease. We desperately need to make progress on that. You know, if I could reduce that by 1%, I could pay for 8 human brain projects. Por isso, neste projeto, estarão também envolvidos hospitais de todo o mundo. We're going to collect data from hospitals all around the world, and we're going to use that to analyse brain diseases and find out their biological causes. Find out also how to diagnose them, which we're very bad at diagnosing brain disease today. Then, once we have all the data, we can use that to change our model. You know, you've seen here a model about, you've seen how we get data about a healthy brain. We can also collect data about brains with various kinds of diseases, Alzheimer's, schizophrenia, anxiety, depression. So we just have to change, the brain of a sick person is very similar to the brain of a healthy person. There's just a few changes. So we can make those changes in our model and see what it does. And that can help us to look for new treatments. No entanto, para conseguirem levar até ao fim o seu trabalho, estes cientistas vão necessitar da ajuda de supercomputadoras, máquinas que atualmente não existem. E esse é o desafio tecnológico deste projeto, já que pretendem que o funcionamento da nova geração de computadores esteja muito mais próximo do modo como funciona o nosso cérebro. You know, if we have a big computer today, it can consume megawatts. And if one little component breaks, it breaks down. The brain, it can lose, its components break down all the time. Our neurons are dying all the time, but the brain carries on working perfectly. And you don't program it. You can teach the brain to do things. You know, you take a child, you put it at school, and gradually it becomes an adult human being who knows a lot of things. Now, we would like to take some of those capabilities, not all of them, and put them into technology. So we see, what we're going to do is we're going to take the circuits we have in our model, what you see us constructing, we're going to put them on computer chips, and those chips will give us a new kind of computing. It's not going to replace current computing. You know, modern computers are very good at some things. They're incredibly good at processing photographs, at doing accounts, at forecasting the weather. You know, this is fine. But they're very bad at doing the typical things human beings do. Like, you know, if I look at you and someone asks me to describe you, I can do that really easily. No computer can do that. But it's incredibly hard, or you'd have to have thousands of people to teach it how to do it. So we want to take those capabilities, put them on chips, and those chips will then find their ways into computers, into industrial machines, into household robots. So we really think we can revolutionize technology as well by learning more about the brain. Para isso, a União Europeia atribuiu ao projeto 1.000 milhões de euros repartidos por 10 anos, uma soma colossal que será utilizada por 80 instituições europeias. The EPFL gets a relatively small proportion of the total funding. I think it's about 8 or 9% of the total funding. The rest is spread throughout Europe. It goes to many different countries, including Portugal. As you know, at the Champalimau we have some very important groups working in the Human Brain Project. Aqui, nesta universidade em Lausanne, ninguém tem dúvidas que a grande descoberta do século XXI será quando todos nós soubermos como funciona esta máquina muito complexa que é o cérebro humano. Com Hélder Moreira, Noé Monteiro, RTP, Lausanne, Suíça. Uma excelente reportagem do Noé Monteiro, que fez parte do programa Correspondentes. Pedro, o que é que investiga? Ora bem, entre as diversas coisas que eu investigo, dedico uma grande parte, a maior parte, ao estudo da doença obsessiva-compulsiva. Portanto, nós, em Braga, temos uma associação entre o Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, da Escola de Medicina, e o Hospital de Braga, e também o Centro Clínico Académico, que é um sítio onde se fazem ensaios clínicos destinados a estudar fármacos e doenças, e em conjunto desenvolvemos um modelo que conjuga o melhor de dois mundos, digamos assim. Temos os doentes que frequentam a nossa consulta no Hospital de Braga e que têm esta doença, e temos no laboratório modelos animais desta doença. Isto permite-nos fazer o quê? Em primeiro lugar,
estudar muito bem os doentes. Os nossos doentes são convidados a participar em vários estudos. Um deles é precisamente fazer ressonâncias magnéticas a praticamente todos os doentes que estão na consulta de doença obsessiva-compulsiva em Braga e partilhar essas ressonâncias magnéticas com um grande consórcio internacional que se chama Enigma e que pretende mapear as doenças. Portanto, este projeto que nós vimos aqui era mais genérico sobre o funcionamento do cérebro. Nós agora temos pequenos projetos destinados a cada doença. Neste momento, as ressonâncias dos nossos pacientes estão numa base de dados que engloba mais de 15 mil doentes em todo o mundo com a doença obsessiva-compulsiva, o que é notável. Portanto, nós conseguimos ir buscar informação aos outros países e partilhar a nossa informação com os outros países. Depois, nós às vezes desenvolvemos hipóteses. Uma das hipóteses que foi aqui falada foi a questão, por exemplo, da dopamina. Nós achamos em Braga que talvez a dopamina possa ser importante. A dopamina é um neurotransmissor, uma substância que nós temos no cérebro que é muito importante para estes processos de decisão. Ora, eu não posso testar dopamina num doente, porque isto não tem aprovação. O que é que eu tive que fazer? Tive que ir a esse tal modelo animal, que é muito parecido com a doença obsessiva-compulsiva, e testar e ver, ok, se eu manipular a dopamina, em vez de usar antidepressivos, se eu usar fármacos um bocadinho diferentes, o que é que acontece? E nos animais nós conseguimos perceber que, de facto, estas diferenças acontecem. Portanto, este é o tipo de investigação que nós podemos fazer num centro integrado, que nós chamamos hoje em dia a medicina de translação, ou seja, do laboratório mais básico até à clínica. O que é que nós mais fazemos? Nós estamos muito interessados em perceber esta relação entre o stress e a doença. Então, nós medimos os níveis de cortisol, que é uma hormona que nós todos secretamos quando estamos sujeitos a stress, e verificamos se há uma relação entre os níveis desta hormona e a gravidade da doença que os doentes apresentam. Nós primeiro conseguimos comprovar que existe essa relação, que os doentes têm mais cortisol do que as pessoas que não têm esta doença, e conseguimos agora encontrar dados muito curiosos. Por exemplo, a Sofia logo no início falou aqui sobre diferentes sintomas, e nós conseguimos relacionar o nível de cortisol com os diferentes sintomas que os doentes apresentam. Por exemplo, os doentes que têm mais obsessões de contaminação, em média, têm menos cortisol do que os doentes que têm que fazer repetições, como acontecia aqui com o David. Portanto, nós conseguimos cada vez melhor mapear e encontrar marcadores daquilo que é a doença, por forma a conseguirmos tratar melhor as pessoas, que é sempre o nosso último objetivo. Sofia, já aqui falamos da Domus Mater, e agora convém explicar o que é a Domus Mater. Então, a Domus Mater é a única instituição de solidariedade social aqui em Portugal que dá apoio ao doente com perturbação obsessiva-compulsiva, portanto. E a Domus Mater foi criada há sensivelmente 14 anos, mais ou menos. Foi criada por um grupo de pais e amigos que, infelizmente, os filhos sofriam de doença obsessiva-compulsiva e, através dos recursos que a nossa sociedade tinha na altura, não havia forma necessariamente de dar resposta àquilo que era o sofrimento que estas famílias tinham. Então, fundaram esta instituição, não é? E criaram a Domus Mater há 14 anos, não é? E a partir daí foram convidados psicólogos para trabalhar, não é? Sobre a minha coordenação, para trabalhar um bocadinho em toda a terapia associada à perturbação obsessiva-compulsiva. Para além, na Domus Mater, para além das consultas individuais, é importante salientar, também há um trabalho que é feito, e por isso aqui um bocadinho a diferença entre uma associação, não é? Se calhar é importante salientar isso, é um trabalho de apoio também às famílias e é um trabalho muito de terapia de grupo, portanto, não só um trabalho individual, mas também todo um trabalho a nível grupal que é feito com estes doentes, no trabalho de estratégias e de desenvolvimento daquilo que são os recursos necessários para a qualidade de vida do doente. Não é? Sofia, se eu precisar de vocês, onde é que eu vos posso encontrar? Portanto, nós estamos nas Olaias. Eu, quando digo eu, qualquer um de nós. Nós estamos nas Olaias, portanto, mas também através do nosso site, não é? Domus Mater, portanto, através do nosso site, certamente que tem tudo o que é necessário, toda a informação necessária para poder nos contactar e procurar ajuda. David, é importante falar do tema, para si também é importante, para todos aqueles que possam neste momento necessitar de ajuda, é importante que se fale do assunto e que se ouçam experiências na primeira pessoa, como fizemos aqui hoje. Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim, porque muita gente que vê programas de televisão, e não é a primeira vez que se fazem programas em televisão sobre este assunto, há muita gente que chega à associação e que se apresenta ao grupo terapêutico e que diz que encontrou a associação por ter visto na televisão e por ter sido divulgado dessa forma. Portanto,
e porque se identificaram, porque muitas vezes, e eu também não sabia que tinha perturbação obsessiva ou compulsiva, nós temos os comportamentos e nem nós nem a nossa família sabe identificar o que é, por isso não sabem muito bem a quem recorrer, vão a psicólogos que não são especializados no assunto e acaba por não surtir muito efeito. E o facto de estar aqui também na primeira pessoa é importante porque eu acho que é bom dar a cara e outra vez em nome do grupo que a associação representa, o grupo de pacientes com esta doença, eu venho aqui dizer que é possível e que nós estivermos predispostos a deixar que nos ajudem, a nossa vida pode mudar e que pode ser tudo completamente diferente, porque a forma como nós vivemos quando estamos sob o efeito desta doença é mesmo muito limitativa, é de muito sofrimento e sei que às vezes é muito complicado pedir ajuda e dizer eu estou mal, eu estou limitado, eu não consigo fazer nada, mas é preciso dar esse passo, é preciso procurar, porque a ajuda existe sempre. Temos que acreditar e ir atrás dela. Obrigado, David. Felicidades. Obrigado ao Pedro, obrigado à Sofia. Assim se passaram 90 minutos. Muito obrigado pelo tempo que nos disponibilizaram. Obrigado por terem vindo à Sociedade Civil. Bom regresso até Braga. A Sofia fica aqui mais perto. O David julgo também. Bom regresso ao norte. Há doenças que quem não as tem não as entende. Espero que hoje o transtorno obsessivo-compulsivo tenha ficado mais claro e permita maior compreensão e solidariedade social, porque, tal como disse o David, pode ser difícil reconhecer ou procurar ajuda, mas tudo é possível. Acabamos com esta mensagem positiva que o David nos trouxe hoje aqui à Sociedade Civil. Muito obrigado.